Vamos tentar ver se a gente consegue descobrir aqui nossos ancestrais. Talvez por conta daquilo que eu fiz na abertura, que falar daquela imagem de que os índios são a lembrança que nos vem na cabeça historicamente, a gente tende a ter uma noção de que maias e incas são anteriores. São? Não, de forma alguma. Não, são bem recentes. Qual é a data de maias e incas? Bom, você vai ter uma cronologia já na era cristã, né? E os incas bem mais tardios, bem mais chegados, quase como foram ao contato com o europeu. Tá. Então, qual é a nossa origem? Qual é o povo conhecido, fora o crânio achado em Lagoa Santa, que a gente possa dizer é a civilização mais expressiva antiga no nosso território? Vamos falar de culturas, né? Perfeitamente datadas, sem margem a dúvidas. Nós temos, com 12.000 anos no Piauí, justamente nos sítios da professora Niede Guidon, temos sítios datados com em torno, não vamos falar 12.000, vamos falar 11.000, em torno de 11.000 no centro, no Planalto Central, na região de Serranópolis, em Goiás, Minas Gerais, a área de Lagoa Santa e também mais ao norte, na Serra do Cipó, datações bem seguras em torno de 11.000. Tá. E, Hilton, essas localizações determinam que tipo de ganho cultural que a gente já tem a possibilidade de saber como é que eles se portavam, diferenciam muito? Já foi possível avançar no conhecimento dessa organização? Bom, esse é um campo mais mesmo da arqueologia, da parte cultural. Mas essas populações, até onde se saiba, eram possivelmente, né, caçadores, coletores e com um padrão de atividade de subsistência ainda bastante rudimentar quando comparado com as civilizações que você acabou de mencionar ainda agora, os astecas, os incas, os maias. Então eles provavelmente não tinham grandes aglomerações populacionais, eram grupos pequenos que sobreviviam explorando o seu ecossistema e se adaptando às condições locais através de caça, de coleta, em famílias ou grupos talvez um pouco mais expandidos do que famílias. Né? Do ponto de vista dos seus instrumentos, eram instrumentos bastante rudimentares e até difíceis muitas vezes de separar exatamente o que é feito pelo homem do que não é. Até um pouco mais tarde, até depois de 7.500, 8.000 anos. Eu li, para fazer o programa, a gente sempre lê antes, para não pagar os micos aqui, né? Que os marajoaras, ou seja, de Marajó, eles tinham até uma coisa com ideogramas, uma cultura. Eles são muito antigos também, aqueles nossos companheiros do passado? A cultura marajoara, ela começa a florescer em torno de 400 da era cristã e chega até próximo ao contato com o europeu. Foi uma cultura que atingiu um grau de complexidade, talvez o grau de complexidade maior dentro da pré-história brasileira. Tá. E os sambaquis? Eu me falaria sobre isso. Por sinal, eu tenho que garantir que esse nome seria ótimo. Mas, em vez de brasileiros do pau-brasil, fôssemos do sambaqui, né? O nome samba já estaria presente lá. É bom esclarecer o que é sambaqui, e acho que vocês esclarecem melhor que eu, né? Aquela mistura da beira de praia com lodo. Como é que se explica melhor isso? Sim, são grandes montes construídos com sedimentos, com areia, com terra e com carapaças de moluscos, com conchas, né? Então, beira de beira de mar, sim. São pescadores, coletores, perfeitamente adaptados à vida marinha e que em Santa Catarina, quer dizer, eles se distribuem desde o norte do Rio Grande do Sul até o litoral baiano, mas especificamente em Santa Catarina, eles atingiram um grau de complexidade social também considerável. E isto, qual é a data desses? Os sambaquis, eles ocorrem desde 8.000 anos, antes do presente, até o início da era cristã. Tá, quer dizer, já pega um período. Existia também no Rio Grande do Sul alguma coisa, né? Sim, norte do Rio Grande do Sul até o litoral baiano. Aqueles que chamam das cavernas, né? Os nossos homens das cavernas lá, ou formigueiros, aqueles que não, aí debaixo. Você fala de casas subterrâneas, possivelmente, exatamente. São adaptações ao Planalto, no Planalto meridional, em função do clima frio, né? Esses indivíduos escavavam em borda de barrancos, em beira de barrancos, ou mesmo no próprio solo, escavavam áreas onde eles se abrigavam ali dos ventos gelados do Planalto Meridional. E esses quais são, então, a data deles? São também, quer dizer, são em torno de 2.000 até o início da era cristã. Ainda houve continuidade, se suspeita que haja continuidade com o período histórico. E são realmente, como eu brinquei no início, os pais dos nossos índios, né?
Sem dúvida, Sem são dúvida. os ancestrais, Os digamos ancestrais. assim, dos nossos índios. Tá. Essa curiosidade, né, Marcela, a professora falava de maneiras de viver, de se abrigar. Você acha que, através dos parasitas, você consegue até a maneira do que ele comia antes? É possível? Com certeza. Não tanto pelo parasito, né? O parasito, de certa forma, dá inferência sobre algum hospedeiro que, eventualmente, a pessoa ingeriu e se infectou. Às vezes acontece isso. Mas o que a gente se refere mais em relação a tipo de alimentação é que fica vestígio no coprólito. Então, a gente pode saber, com uma margem bastante grande de acerto, do que essa pessoa lançava a mão, que recursos ele tinha, se tinha agricultura, se era milho ou não, se tinha, por conta da nuvem de pólen, fragmentos ósseos, carvão, dá muita informação. O coprólito, para quem lida com ele, para quem sabe ler o que ele diz, é um livro aberto. Puxa, quer dizer, é um pouco essa coisa... Primeiro, por que coprólito, hein? Por que esse nome... É um nome exótico, né? Porque... Cóporo vem de fezes, e lito, pedra. Então, são fezes duras como pedra, né? Ressecadas por perda de líquido, pedacinhos. Daí a hidratação, daí a gente reidrata para poder fazer análise. Tá. E fora isso, existem outros elementos que lhe permitem fazer verificações desse tipo? Quer dizer, outros pedaços de resto? Ou essa é a base principal da sua análise? Existem vários tipos de técnica. Técnica com utilização de microscópio, técnica com utilização de técnicas imunológicas, anticorpos monoclonais. São vários tipos de instrumentos que nós temos para analisar o coprólito. Mas aproveitando o coprólito, ainda em função do que tipo de informação ele pode dar, foram encontrados, o grupo do laboratório ao qual nós pertencemos, encontrou um tipo de parasito nesse sítio da Serra da Capivara, com datação de 8.000 anos. E esse parasito é um tipo de parasito que nós chamamos de euminto. Ele precisa passar obrigatoriamente por uma parte do ciclo de vida no solo para ele permanecer infectante. E se a gente imagina essa modelo clássico de povoamento da América por esse caminho, pela região da Beríngia, muito fria, talvez até durante gerações, até chegar numa terra mais quente, não haveria como esse parasita ter se mantido infectando o ser humano na América. Então, isso é mais um indício que provavelmente deve ter havido vias marítimas, talvez pequenas navegações de cabotagem pelas Ilhas Aleutas, talvez seja o modelo que explique mais. E aí? Aí que esse é o modelo com que se trabalha atualmente, né? Do momento em que o clássico modelo, pela passagem por Bering, a descida por um corredor livre de gelo entre as duas grandes massas que houve no Planalto das Laurentidas e nas Rochosas, e a chegada ao homem às pradarias centrais dos Estados Unidos, quer dizer, durante muitos anos, esse foi o modelo clássico para o povoamento da América. É um modelo que realmente não está dando mais contas do recado, em função dos achados na América do Sul, e se busca uma explanação alternativa a esse corredor central. Teria havido um corredor, digamos assim, litorâneo, que teria facilitado a descida de populações adaptadas à vida marinha, permitido uma descida mais rápida e a chegada à América do Sul, o que explicaria achados bastante antigos. Sim, mas aí resolveria esse problema levantado pelo Marcelo? Não necessariamente. Né? Veja bem, se nós estamos falando, se ele fala que o parasito poderia ter sobrevivido por navegação na área costeira do Pacífico... A gente imagina que seria, a respeito disso, a gente imagina que seria uma chegada, entre aspas, mais rápida, pequenas navegações, pequenos acampamentos ao longo da costa, mas infelizmente fica muito difícil de provar isso, porque com o final do período glacial, o nível dos oceanos se elevou e muitos desses sítios que a gente esperaria encontrar material atualmente estão debaixo d'água. É verdade. Isso é uma realidade, o que o Marcelo fala, mas a arqueologia tem alternativas. Tem alternativas porque do momento em que a área está submersa, sem dúvida alguma, hoje com aquecimento, a área ficou submersa, a arqueologia está buscando nas áreas imediatamente adjacentes. E o que é hoje considerado o sítio mais antigo da América do Sul, que é Monte Verde, no Chile central. Monte Verde está justamente a poucos quilômetros da costa. Quer dizer, a questão é buscar nas áreas imediatamente adjacentes aquelas que estariam
submersas. Ou até E- com arqueologia subaquática também. É né? isso que eu ia Tem gente perguntar, é trabalhando com possível? isso no Canadá, em outros mas lugares. é mais complicado, porque você tem a ação de correntes marinhas e o sítio não vai estar intacto embaixo d'água esperando o arqueólogo pode ter. subaquático, já é bem mais complicado, porque há uma dinâmica. E há né, uma no possibilidade de se destruir muito pela ação da água, talvez, pela... mar. Claro, a própria dinâmica das correntes, enfim, isso... O fundo no mar não é estático, os sítios não estão lá, enfim, perfeitamente Tem conservados. algumas datações no Canadá feitas a partir de ponta de flecha, essas coisas que foram descobertas pela Material arqueologia. descontextualizado, sim. Mas será sempre material isolado, descontextualizado, não retirado, idealmente, como são os sítios terrestres. Bem, ou seja, ficaríamos ainda com aquele negócio do o inquestionável não se completaria. Exatamente. Mas estamos buscando na costa do Pacífico, os resultados estão sendo bastante animadores, porque ao longo do litoral pacífico da América do Norte estão aparecendo sítios com datações consideráveis, em torno de 10 mil anos, estão aparecendo vários. Bem, mais um intervalinho e voltamos já já.